da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mais é a história de um passado e um presente só de glória. Devolveu pra Lucas e pra boca do gol, escapou da entrada da área, rolou pra Neymar, bateu, é gol! Pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com ardor. O gigante menino Robinho, ele vai pra cima do Kleber, na ginga do corpo, no futebol moleque. É isso aí, Robinho tentou uma fita, atropelado, veio o Kleber, fez andar o jogador corintiano, vão dentro da bola, tira dali, caiu no pé do Léo de novo, ele vem pra boca do gol, bateu direto, olha o gol! E que golaço! Tá aí, portanto, a homenagem para o aniversariante do dia, 14 de abril de 1912. Isso mesmo, nascimento do Santos Futebol Clube, que hoje completa 104 anos de fundação. Parabéns ao Santos de tantas glórias, tantas conquistas. Parabéns a todos os santistas espalhados pela cidade de Santos, pelo Brasil, pelo mundo. Parabéns a essa instituição chamada Santos Futebol Clube. 104 anos de fundação, 104 anos de glórias, de títulos, e que venham muitos e muitos mais daqui para frente. Santos Futebol Clube, parabéns pelos 104 anos. Começamos o programa homenageando o Peixe, é claro, mas vamos aos destaques do dia. Libertadores, o São Paulo venceu o River Plate ontem no Morumbi, jogando um bom futebol, principalmente esse aí que se mostra realmente um grande artilheiro, hein? Caleri. Todo mundo, quando chegou, foi contestado, né? Não era tudo aquilo, mas de repente começou a jogar bola e os São Paulinos já estão preocupados porque no meio do ano ele já é da Inter de Milão, já tem um pré-contrato com a Inter de Milão. O Caleri, o argentino Caleri, que fez 2 gols ontem no Morumbi e deu a vitória ao São Paulo por 2-1. São Paulo fica próximo à vaga, depende só dele, é só empatar contra o The Strongest lá na Bolívia. Vamos ao Grêmio. O Grêmio superou a LDU, hein? É, muita gente falando que o Grêmio não ia conseguir. Venceu lá na altitude a LDU por 3-2 e já está classificado. Já é um dos brasileiros classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Hoje tem outro brasileiro em campo, tem o Palmeiras. O Palmeiras que enfrenta o River Plate. É, o River, aliás, não é o River Plate, é o River do Uruguai. River Plate jogou o São Paulo ontem. O River do Uruguai e o Palmeiras precisa vencer para continuar respirando ainda, né, na Copa Libertadores da América, porque depende do jogo do Rosário Central contra o Nacional. Liga dos Campeões. Ontem o Atlético venceu o então imbatível Barcelona e o Bayern passou pelo Benfica e os dois estão classificados para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E mais um destaque, agora um destaque, digamos, negativo, ou alguns dirão positivo. Ex-presidente do Santos Futebol Clube, Odílio Rodrigues, acabou ontem sendo expulso pelo Conselho Deliberativo do Santos.
Tá. Ele foi suspenso com um pedido de expulsão que será analisado pelo presidente Odílio Rodrigues, que pode assinar a expulsão dele e mais de Zé Paulo Fernandes, do Sambranelli, dos membros do Conselho Gestor do Santos Futebol Clube. É o Santos também sendo passado a limpo, né? Porque assim como o Brasil, o Santos também está sendo passado a limpo. Infelizmente, alguns ficaram por debaixo do tapete, porque não foi só a consequência do Odílio, né? Teve uma consequência anterior que ficou para trás e ninguém mexeu. Esses são os destaques do programa de hoje, um programa que é comemorativo aos 104 anos do Santos Futebol Clube. Nós vamos ao intervalo, mas você já vai começar a mandar a sua mensagem de parabéns ao Santos. É claro, aniversário do Peixe, você santista, né? Qual o presente que você quer dar pro Santos ou que o Santos te dê? Essa vai ser a enquete do dia, né? Qual o presente que você quer que o Santos te dê ou você quer dar pro Santos? É só participar pelo 997950773, 997950773. Participe mandando o seu parabéns ao aniversariante do dia. Nós voltamos já já, fique aí. Volta mais um bloco do programa Baixada Esporte. Vamos apresentar quem está conosco hoje aqui no programa, né? Mais uma vez é quinta-feira, começamos pela ponta esquerda, Guido Bortolomaz. Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Quanta saudade, né? A gente tem dos jogos do Santos, a narração do Edson, né? Os gols aí de 2004, 2002, Copa Libertadores, enfim, os jogos e as lembranças que a gente tem de tantos e tantos jogos que fizemos aí ao longo dessa carreira de quase 32 anos, acompanhando o Santos. E no dia de hoje, completando 104 anos, a alegria de todos os torcedores, todos os associados do clube, comemorando aí mais uma data. E uma data marcante, né? Porque o Santos acabou sendo fundado no dia 14 de abril de 1912 e no mesmo dia, um dos maiores navios já produzidos no mundo afundava. E o Santos se reerguia, ou pelo menos nascia, né? Um afundava e outro nascia. O gigante da Vila e o Titanic afundando. São coisas que acontecem. E esse golaço do Pelé fica na história, né? Esse golaço do Serginho fica na história. Aí a gente vê tantos e tantos títulos que o Santos acabou conquistando. Esse de 84, depois de alguns anos aí que o Santos não conseguia um título. E esse gol do Serginho Chulapa em 84 foi um dos momentos mais marcantes também na minha carreira. Foi de 84, porque a gente estava começando a cobrir o Santos também, acompanhar o Santos, eu principalmente em 84. E aí esse daí foi o Pacaembu lotado. E nós ficamos no meio do torcedor do Santos neste jogo, porque o repórter não pode ficar dentro do campo, né? Nos jogos da Libertadores, e eu fiquei do lado de fora, e a torcida na loucura toda, porque a Rádio Cultura aqui em Santos tinha uma audiência monstruosa, e o torcedor da Baixada estava tudo atrás, né? Porque eu estava de pé e eles em cima, Guido, é campeão, aquela festa fantástica, foi muito bonito. Parabéns, Santos! Muita saúde, muita felicidade. Saúde que eu digo é financeira, né? Quanto mais saúde financeira tiver, melhor o clube vai ficar. Com certeza. Como diria Vitor Moran, enquanto um submergia, o outro emergia. É isso mesmo. Vicente Cassione fazendo a meiuca, o meio campo. Boa tarde, Cassione. Boa tarde a vocês, boa tarde, caríssimos telespectadores. Se é para a gente começar a desfiar a memória, você imagina que o Santos tinha 30 anos de vida quando eu nasci. E ali já entrei para sócio, porque meu pai me registrou como sócio do Santos antes de me registrar no cartório. Eu fui registrado no cartório de registro civil depois de ser registrado no Santos. E a minha memória, eu queria começar prestando uma homenagem ao primeiro time do Santos que eu vi jogar, já entendendo o que eu estava vendo. Leonídio, Artigas e Dinho, Nenê, Telesca e Alfredo, Alemãozinho, Antoninho, Nicásio, Odair e Pinhegas. Essa é uma memória que está bem viva, né? O Odair Titica, que foi um dos artilheiros da história do Santos. Mas depois, eu me lembro do dia em que o Vasconcelos, que foi um dos maiores atacantes da história do Santos, quebrou a perna num domingo de sol na Vila Belmiro, em 1956, num jogo contra o São Paulo. Mauro Ramos de Oliveira correu em diagonal e deu na perna do Vasconcelos. Ouviu-se no estádio inteiro
o estalar do osso da perna do Vasconcelos. Ali estava praticamente todo o caminho aberto para o advento do seu sucessor, do seu substituto. Quem substituiu o Vasconcelos? Gasolina. Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Gasolina. E nesse jogo, o Pepe bateu um pênalti e colocou a bola na rua. O Pepe bateu um pênalti, era o Bonelli no gol. A bola passou por cima do gol, por cima da arquibancada e caiu na rua. São memórias que a gente tem. E esse gol do chapéu do Pelé foi contra o Corinthians. O Santos ganhou de 4 esse jogo, em cima do Olavo, que depois foi lateral do Santos e que começou jogando na Portuguesa Santista, com um time que a Portuguesa Santista tinha, cuja defesa era muito boa. Andu, Guilherme e Olavo. Esse time da Portuguesa era muito bom, em 48. E o Olavo, já jogando no Corinthians, é o Homero e Olavo, Homero e Alain, depois Homero e Olavo. O Pelé deu esse chapéu nele, e o Olavo depois dizia que ele não sabe até hoje como é que a bola passou por cima dele, que ele olhava para cima e não via a bola. Olhou para baixo, não viu o Pelé. Quando ele espantou, já tinha acontecido o que tinha acontecido. Tá certo, são memórias dos 104 anos do Santos Futebol Clube. Ney Faustino está conosco mais uma vez também para falar de automobilismo. Tem muita coisa acontecendo e o Ney está aqui para contar para a gente. Boa tarde, Ney. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Queria cumprimentar o Santos e todos os torcedores do Santos, tanto da Baixada Santista como de todo o Brasil, que vão ter acesso ao programa Baixada Esporte pela internet, Facebook e outros meios digitais aí. Parabéns. Tá certo, daqui a pouco vamos falar um pouquinho também da prova de endurance que aconteceu no Rio Grande do Sul e outras competições que estão acontecendo em âmbito de automobilismo. Gustavo Franco, telespectador, vai participar homenageando o Santos, que completa 104 anos, pedindo um presente e dando um presente ao Santos Futebol Clube pelo WhatsApp. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Guido, Cassione. Boa tarde, Ney. Boa tarde a você, telespectador, e participe do WhatsApp do Baixada Esporte, que é 99795-0773, 99795-0773. Lá você vai poder mandar a sua mensagem para o aniversariante do dia, o Santos Futebol Clube, que completa 104 anos de história. Qual presente você daria para o Santos e qual presente você gostaria de pedir para o Santos? Então mande a sua mensagem e participe. Tá certo, pode participar pelo 99795-0773. Agora vamos falar na real? Tá na hora, né? Tem que falar na real porque ele tá chegando com o seu boletim na real com a gente, falando de tudo, principalmente de surf e de esportes radicais com você, meu amigo Átila na real. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte, a todos do canal Santa Cecília e a você que acompanha a nossa programação. Está começando mais um boletim na real aqui dentro do Baixada Esporte. E vamos dar uma passada lá na terceira etapa do Circuito Mundial de Surf Profissional 2016, que acontece em Margaret River, na Austrália. E temos 3 brasileiros na briga pelo título. Vamos conferir. O campeão mundial Gabriel Medina, o potiguar Ítalo Ferreira e o estreante na elite da World Surf League Caio Belli são os brasileiros que vão disputar classificação para as quartas de final em Margaret River. Medina despachou o australiano Adam Mellin e Caio Belli ganhou a batalha de aéreos com John Flores, derrotando o havaiano como em Bells Beach. Ítalo Ferreira venceu o duelo brasileiro com Alejo Muniz, que fechou a terceira fase no domingo de boas ondas de 4 a 6 pés em May Break, para definir os 12 concorrentes ao título da última etapa da perna australiana do Mundial de Surf 2016. A etapa permanece paralisada devido às condições inconsistentes das ondas em Margaret River. Na sexta-feira, as ondas devem chegar a 10 pés de face, com possibilidade de séries maiores durante o dia. Já no sábado, a previsão é de ondas um pouco menores logo cedo, mas voltando a subir no decorrer do dia. A próxima chamada para avaliação das condições do mar acontece nesta sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. É isso aí, galera, o Boletim na Real de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã com mais informações aqui dentro do Baixada Esporte. Até lá! Tá aí, portanto, o Boletim na Real com o nosso querido Átila. Bom, vamos continuar as homenagens ao Santos Futebol Clube, que completa hoje 104 anos de fundação. O Santos que vai ter amanhã, sexta-feira, né, o baile
de comemoração do aniversário, que vai ser lá no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube. E a TV Santa Cecília vai estar passando ao vivo aqui amanhã à noite, né, tudo que vai acontecer nesse baile, com a presença do presidente Modesto Roma, dos membros da diretoria, dos associados, no baile em comemoração aos 104 anos de fundação do Santos Futebol Clube. Um baile que vai ter o som da banda Trilha Sonora e tudo vai ser mostrado aqui pela TV Santa Cecília. E domingo, Clássico das Praias, estreia da Série B do Campeonato Paulista, com exclusividade pela TV Santa Cecília, Portuguesa Santista e Jabaquara, a partir das 10 horas da manhã, hein? Clássico das Praias aqui na TV Santa Cecília, domingo, às 10 horas da manhã, ao vivo. Você não pode perder, né, o início da Série B do Campeonato Paulista. TV Santa Cecília, que é a TV que não para de crescer. Portanto, amanhã, sexta-feira, o baile do Santos e domingo ao vivo o Clássico das Praias. E a homenagem ao Santos não para por aí, né? Não para, porque lá na Padoca Santista, muita alegria, muita comemoração e a Camila Loy foi lá na Padoca conferir. Vamos lá. A paixão é refletida nas paredes, estampadas de preto e branco. O orgulho de uma história cheia de vitórias é expresso nas fotos e nas decorações expostas em todos os cantos. Por aqui a torcida. E se tem torcida, um time completo de craques não pode faltar. O Dorval na ponta direita, o Negreiros de meia, o Coutinho dispensa comentários, o Edu trazia ele para a meia esquerda e o Pepe. E na reserva, quem é que estaria aqui? Quem é que está aqui? Cezinho Chulapa, nosso um dos grandes ídolos, eterno ídolo. Estaria aqui Joãozinho, Manel Maria, enfim, quanto valeria esse time? Jogadores escalados em campo. O jogo começa. Cada passe de bola, lembranças. Cada risada, um golaço. A vitória que sempre levam é a eterna amizade. A partida no estádio Padoca Santista, comandada pelo técnico Carlinhos, que reúne os eternos ídolos em datas especiais. Todo aniversário do Santos, desde que eu estou aqui, a gente comemora. E nota, vem mais de 1000 pessoas aí, vem os jogadores, vem aqui, o presidente do Santos atual vem. E é aqui que nos reunimos, todos os anos, a cada aniversário de qualquer atleta, é comemorado aqui na Padoca com essa pessoa maravilhosa que é o Carlinhos. O encontro de ex-jogadores, que você para de jogar, cada um vai para um lado, né? E aqui não, aqui encontra. E vem aquelas histórias que pode contar 10 vezes, que a risada é a mesma. Aqui é o reduto dos apaixonados pelo peixe. E essa tradição começou há 25 anos atrás, quando ela era somente a padaria Praiano. Mas desde aquela época já batia um forte coração santista. É uma paixão antiga, desde eu era moleque que eu aprendi a viver com meu pai falava muito. E meu pai falava, os olhos dele enchiam de lágrimas, assim, ele ficava muito emocionado. Isso aí, não sei, é de pai para filho, né? O pai é dono de uma padaria e o filho quer ter padaria também. Eu sempre tive meu pai na cabeça. E depois meu pai veio a falecer, isso aqui é bem dizer uma homenagem para ele. Com faixas e bandeiras demonstrando o amor pelo time, torcedores e jogadores começaram a frequentá-la. Desde então, a padaria literalmente vestiu a camisa e passou a se chamar Padoca Santista. É porque tinha um ex-jornalista, o Moran, não sei se você ouviu falar, né, o Vitor Moran. E ele me falar, amanhã faz aniversário o Joel Camargo. Falei, vamos fazer uma faixa, fazer uma vaquinha aqui, sim, uma faixa. Parabéns, Joel Camargo, tal. Aí amanhã vai fazer aniversário o Clodoaldo, a gente punha a faixa. Mas até então ninguém vinha na padaria. Aí começou, o primeiro que frequentou, parece que foi o Mané Maria. Depois veio o Edu, depois foi vindo o Clodoaldo, aí começou todo mundo a frequentar, o Chulapa. Então todo mundo fazia o aniversário aqui, já trazia, chamava os colegas. A Padoca é quase um museu dos Santos. A história e a memória que preservam atrai turistas de vários lugares. Eu estou adorando, me senti em casa e virei santista hoje. Acabei de comprar a camisa. Eu sou colorado, sou gaúcho de Porto Alegre, mas eu estou adorando aqui. E em uma padaria onde só tem santista, será que torcedores de outros times também são bem-vindos?
o que vale, na verdade, no futebol é diversão, é a gente aproveitar, é curtir e estar entre amigos. E outra, aqui a gente sempre tem que levar em consideração que a gente torce. Isso aqui não é uma gangue, isso aqui é uma torcida. E é isso que vale pro futebol. É lá que eu esqueço da vida e num mar alvinegro relembro a história. É lá que o sorriso me alcança e que tantas lembranças me vêm na memória. É lá que eu encontro os amigos e um papo me faz relaxar. De pé encostado ao balcão, um petisco pra saborear. Em cada vitória do peixe, abro outra pra comemorar. Padoca Santista é o Santos em forma de bar. Em cada vitória do peixe, abro outra pra comemorar. Padoca Santista é o Santos em forma de bar. Tá aí, nada melhor do que ser homenageado pelo torcedor santista, né? O torcedor que frequenta a Padoca Santista. A Padoca Santista idealizada pelo Carlinhos, né, há alguns anos atrás, que hoje é um verdadeiro sucesso, porque quem que não é santista ou é santista não conhece a Padoca Santista aqui do Bortolomé. É verdade, 21 anos. E olha, tem festa hoje lá. Se você quiser comparecer, por R$10 você vai tomar 4 pequenininhas, tranquila, e vai participar da festa, porque começou por volta das 10 horas e não tem hora para acabar, né? Comemorando o aniversário do Santos, o pessoal lá com bolo, tem vários ex-jogadores já lá, nós passamos rapidamente, então o pessoal já está lá, todo mundo participando das brincadeiras, da festa do aniversário, e mais tarde vai ter o corte do bolo, cantar o parabéns ali com quase todos os ex-jogadores que frequentam a Padoca, né? Clodoaldo, Serginho, Pepe, Coutinho, Mengalvio, Durval. Todo esse pessoal vai estar na Padoca lá comemorando mais um aniversário do Peixe. Tá certo, então. Parabéns ao Carlinhos, que é o idealizador da Padoca Santista, e parabéns a todos os santistas que frequentam a Padoca. Cassione, 104 anos de fundação. Qual é o maior presente que você quer dar para o Santos ou quer que o Santos te dê hoje, Cassione? O Santos me deu todos os presentes que um amante do futebol e de um clube poderia querer receber. Deu todos. Foi campeão de todos os níveis de competição. Campeão paulista, várias vezes, campeão brasileiro, campeão da Taça do Brasil, campeão do Rio-São Paulo, campeão da Libertadores e campeão do mundo 2 vezes. Com essa história, eu digo que o Santos me deu muito mais do que eu merecia. A desproporção é clara, eu torci muito e ele me deu mais, talvez, do que a intensidade da minha torcida. Eu sou realmente fanático, né? Mas eu tive um momento da minha vida em que eu trabalhei no rádio, primeiro como repórter e depois como comentarista. Como era difícil separar as duas coisas, porque você comentando tinha que dizer o que estava acontecendo. Como repórter, tinha que dizer o que estava acontecendo. Mas, quando terminava o jogo, aí é que vinha, aflorava a emoção toda. Mas eu tenho que dizer que algumas vezes, dentro do campo, como repórter, eu pulava e na hora que abria o microfone para falar, falava o que tinha acontecido. Mas antes pulava como um torcedor na arquibancada. Porque é inevitável. Esse rapaz do São Paulo que falou, disse uma das coisas mais perfeitas que hoje tem que ser ditas. Quando alguém mostra a sua camisa com um distintivo, aquilo não é a camisa de um bandido e nem de um integrante de uma gangue. É de um torcedor. E torcer é irmandade. Cada um tem o seu clube de amor e de coração. Para que guerra? Para que violência? É verdade. O Santos me deu tudo que um clube pode dar para alguém. É verdade. Eu sou bem mais novo que vocês, mas assim, e pouco mais velho que o Gustavo, e posso falar que jornalista esportivo que não foi repórter de campo não sabe o que é ser repórter de campo, o que é ser jornalista esportivo. Porque estar atrás do gol é uma emoção que poucos têm, né? E eu também tenho a gratidão de ter sido repórter de campo, de ter herdado essa profissão do meu pai, Guido Bortolomazzi, ter trabalhado em rádios de São Paulo, ter sido repórter de campo, que dá para todos nós uma emoção incrível. Estar em campo, né? E você falar que o jornalista esportivo não tem
não tem paixão clubística, isso é a maior besteira que tem. Todo jornalista esportivo, se tá lá, é porque tem paixão clubística, só chegou lá por isso, né? E você vê atrás do gol o seu time fazendo um gol, o seu time é muito emocionante realmente. Então, e você sabe que você tem toda a razão. Eu vivi a época em que havia um tsunami vindo na direção, eu atrás do gol, a 1,5 metro da trave, e de repente tinha um tsunami que vinha assim. Durval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. E depois, Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Aquilo vinha, você escutava o resfolegar deles. Você escutava eles falando entre si dentro da área e se entendendo pelo olhar. Não é? Eu me lembro uma vez que o Pelé entrou na área, o Benedito Julião, que era o back do Botafogo de Ribeirão Preto, entrou colado nele, o Pelé pôs a mão aqui na frente da camisa e puxou com toda a força. O árbitro, que era o Armando Marques, estava atrás, viu o número 10 andar, claro. Se você puxa aqui, o 10 atrás anda. O Pelé puxou, o 10 andou, o Pelé gritou, caiu no chão e o Armando Marques marcou o pênalti. E o Benedito Julião dizia assim, seu Armando, eu juro pelos meus filhos, eu não fiz o pênalti, eu juro pelos meus filhos. E a gente ali, como testemunha, vendo tudo isso. Isso é um detalhezinho, sem contar as boladas que de vez em quando o Pepe errava o gol, levava a bolada do Pepe, uma vez destruiu o equipamento todo. Eu estava com o VTP, que era aquele microfone que parecia uma lata de azeite, aqui na frente, o fone, o radinho espica aqui a tiracolo, sentado num banquinho. O Pepe deu um chute, eu estava a 1 metro da trave, e a bola veio em cima de mim. Eu só consegui me defender. Voava pilha, peça, válvula, microfone, e eu esparramado no chão, com a vaia da Coreia, que era a torcida que ficava atrás do gol, né, me xingando de ver o papelão que eu passei. Mas são coisas inesquecíveis. Inesquecíveis. E o legal de tudo isso é que você falou uma coisa interessante. Hoje já não se faz mais repórter e não se vive como repórter como antigamente. É porque era outra proximidade. Não, porque hoje dificilmente você tem um contato com os jogadores como a gente tinha. Claro, total. Eu até vi uma matéria um dia desses do Rivelino falando. O Rivelino falou isso a respeito no canal no Cartão Verde. Ele estava comentando e ele falou, olha, antigamente o repórter era muito mais amigo do jogador, conversava mais com o jogador. Saía para tomar cerveja. Sabia mais informações e as informações não eram passadas pelo procurador ou pelo vendedor do jogador, né? Porque hoje ele não é mais, é mais vendedor do que qualquer outra coisa, só pensa em vender para ganhar dinheiro. Então você tinha muito mais contato. E quando a gente tem esse contato, os mais antigos, os mais velhos, tinham o respeito dobrado, redobrado até com relação a isso. Porque você tinha a informação do jogador. Ótima lembrança sua. Uma vez, a gente entrava no vestiário, né, do Santos, porque a gente era da Rádio de Santos, era o Hernani Franco, então, primeiro, depois eu fui para Cacique, com o Walter Dias e tal, mas dentro do vestiário você era testemunho. Eu não esqueço, no Pacaembu, são histórias que a gente tem para contar. Intervalo, Santos e Botafogo, Botafogo com Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Veja que ataque. No intervalo, o Santos perdendo de 1-0, o Lula disse, batia a palma assim, vamos embora, está na hora. Levantou todo mundo dos colchonetes, Pelé chupando laranja, o Lula disse assim, bola em cima do Durval. O Durval está inspirado e contra o Botafogo ele joga bem, que é para brilhar mais do que o Garrincha. Descemos para o túnel para subir, intervalo, né? O Zito reuniu todo mundo ali dentro do túnel e falou assim, bola no Pepe. Pepe está chovendo, o Pepe vai chutar em gol, o Manga é frangueiro, bola no Pepe. Não deu outra. Primeira bola, o Pepe pega da intermediária, manda um canudo, o Manga toma debaixo das pernas. 3-1 para o Santos. Quando terminou, fui entrevistar o Lula. E aí, seu Lula, como é que foi? Lá, determinei que fosse a bola para o Pepe, deu tudo certo. Tá certo, são histórias de futebol. O Ney tá ali, tá gostando das histórias, né, Ney?
São bem engraçadas. Vale a pena ouvir. Com certeza. E olha, eu peguei o finalzinho, que eu estava falando, mas não peguei o finalzinho dessa época, de entrar no vestiário depois do jogo. Mas peguei ainda a época dos goleiros que eram mais amigos, tipo Fábio Costa, né? Outros goleiros que olhavam para trás e perguntavam para nós, repórteres, que ele conhecia. Quanto falta? Tá acabando? Quanto falta? Aí a gente passava as informações, porque ele não sabe, falta 5, falta 6 e tal. Várias vezes a gente fez isso, né? Atrás dos gols. É muito, muito legal mesmo essas recordações. Mais um gol, Guilherme? Mais um gol para o Santista comemorar os 104 anos, mais um gol histórico para todo mundo comemorar esses 104 anos, que depois, na volta do intervalo, vamos falar de outros assuntos. E rapidinho, porque a diretoria do Santos acabou até homenageando alguns jogadores, o caso do Renatinho, renova o seu contrato até 2017, o Elano foi na mesma onda também, teve o contrato renovado, o Elano que deve ser aí logo logo o auxiliar técnico do treinador, porque ele agora está ensinando os jogadores como bater faltas, enfim, está dando um trabalho diferenciado dentro do campo aos jogadores do Santos. Então o Elano renova o seu contrato e fica por aí. Esse gol do Alberto, você estava atrás do gol. Gol de bicicleta, eu achei que esse gol deveria receber uma placa. Também acho. E achei, porque foi um dos gols mais bonitos que o próprio Alberto acabou fazendo na carreira. Sem dúvida. Foi no mesmo campeonato, de 2002, né? Mesmo. Só que foi na fase de classificação aí, né, onde o Santos acabou se classificando na 8ª colocação. E até um negócio interessante na minha carreira, na minha profissão. Esse jogo, de um modo geral, o campeonato de 2002 foi o campeonato mais importante na história do Santos, depois do Pelé, em termos de conquista. Porque foi um campeonato que mobilizou o Brasil inteiro e a cidade de Santos de um modo geral. E foi a maior emoção que eu pessoalmente tive num estádio de futebol em toda a minha vida. Olha que eu assisti o Pelé desde o primeiro treino dele, quando os jogadores, o Formiga, o Elvio, pegaram o Pelé pelas pernas e pelos braços e jogaram ele para fora do campo, porque ele deu um chapéu em 2 da defesa e encobriu o Barbosinha que estava no treino. Ninguém sabia quem era o Pelé. Ele estava sentado do lado do alambrado, o Lula deu uma camisa para ele, quase no fim do treino ele fez isso. Mas a maior emoção que eu tive na minha vida inteira em futebol foi esse jogo no Morumbi 2002. Em 2002. Você vê só a história como é. O Santos tinha sido campeão em 84, um título também importantíssimo, porque já tinha um bom tempo o Campeonato Paulista. O gol do Chulapa. O gol do Chulapa sem ganhar. Aí o Santos ficou no jejum até 2002. Foi. E o título do Campeonato Brasileiro foi um título que mobilizou o Brasil inteiro. Até pela a torcida do Santos inteira. Até pelas circunstâncias. E as circunstâncias, perde o Diego no começo do jogo. E não só isso, né, Cassiano? Entrou como 8º colocado, enfrentou o São Paulo, que era primeiro. E São Paulo eliminou todo mundo. Foi eliminando. Não, e o que eu falo foi uma renovação e que eu convivi com essa renovação. Desde o início da formação do time, com o Leão chegando, com tudo aquilo que o presidente Marcelo Teixeira fez, porque o presidente Marcelo também, o Marcelo contratou uns 2 anos atrás um super elenco que não deu certo. Edmundo, Rincon, que bateu na trave. Valdir Bigode, foi tudo entendeu? Bateu na trave. Galvão. O Carlos Germano era um goleiro a nível de seleção brasileira. Estava barrando o Fábio Costa. É verdade. Olha, uma seleção que foi contratada. E o time não rendeu. Aí veio a garotada com o comando do Leão, aí deslanchou. E aí nasceu a expressão que ninguém se toca. Pedalada. Nasceu nesse dia a expressão. Pedalada. Pedaladas, meu amigo. Pedaladas que vão acabar no domingo, se Deus quiser. Nós vamos ao intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta a mais um bloco do programa Baixada Esporte, sempre em nome de Cacau Center. Meu amigo, você não pode perder a oportunidade de deixar o dia da sua mamãe, né, no Dia das Mães, mais doce. Presenteando com produtos Cacau Center. A partir de R$50, você pode montar uma cesta de presentes com várias guloseimas, doces, balas, bombons, chocolates de todos os tipos e todas as marcas, para você montar uma cesta deliciosa para dar de presente para sua mãe no Dia das Mães. Então, faça o Dia da sua mãe, o Dia das Mães, ficar mais doce com os produtos Cacau Center. A Cacau Center tem de tudo, mas de tudo para você que é confeiteiro, que gosta de fazer bolos e doces para entregar, como a nossa querida Adriana, né, que faz aqueles brigadeiros, aqueles doces deliciosos.
ela compra produtos Cacau Center. Cacau Center fica na Prefeito Zé Monteiro, número 744, em São Vicente, pertinho do Carrefour. Então não perca tempo. Monte a cesta de presente para sua mãe do Dia das Mães com os produtos Cacau Center a partir de R$50. Cacau Center, Prefeito Zé Monteiro 744 em São Vicente. Cacau Center. Para Cacau Center, antes, nós vamos falar agora de automobilismo, porque o Ney vai trazer as imagens do Endurance, a primeira etapa lá do Endurance que foi feito em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, foi isso, Ney? No Autódromo de Tarumã, em Viamão, fica a 30 quilômetros de Porto Alegre. A abertura do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Endurance. Foram 500 quilômetros, uma prova de 500 quilômetros. Foi vencida pela dupla gaúcha Tiel de Andrade e Franco Pasquale. E, em segundo lugar, chegou com uma diferença mínima de pouco mais de 30 segundos a dupla de pai e filho de Mato Grosso, o Nilson Ribeiro e o José Roberto Ribeiro. Ney, conta pra gente um pouquinho como é que é a regra do Endurance, né? São 500 quilômetros, você tem protótipos e tem carro de turismo, é isso? Exatamente, são 7 categorias correndo junto. A principal categoria é a GP1, que tem os carros mais rápidos do Brasil. São protótipos, na grande maioria protótipos abertos. Quando eu participo dessa prova, eu corro com o meu Vectra, que é um carro, um protótipo fechado. E tem essa Lamborghini aí que está nas primeiras posições, que é uma Lamborghini mais recente. Então ela corre nessa categoria GP1. Tem a categoria GT1, que correm os carros de GT3 mais antigos, Ferrari, Porsche, Lamborghini mais antigas, anteriores a 2009. Tem a categoria GT2, em que correm as Maseratis. Tem a categoria GP2, que correm os protótipos aspirados. Na GP1 eles são todos turbo. Na grande maioria são turbo ou motor V8, de alta cilindrada. E a categoria GP2, então, elas são carros aspirados com 16 válvulas. E a GP3 são carros aspirados, protótipos aspirados de 8 válvulas. É bastante disputada. Você imagina, numa corrida de 500 quilômetros, terminar com um pouco mais de 20 segundos, 30 segundos, a diferença do primeiro para o segundo. É realmente emocionante. É muito disputado, realmente. São 500 quilômetros, né, na corrida. Agora, eu vi um Fusca lá, Ney. Tinha um Fusca lá. O que era aquele Fusca? São carros das categorias de turismo, mas são Volkswagens, são muito preparados, são carros bastante rápidos também. Faz frente a carros mais atuais. Essa aí você está dentro de um cockpit de um esse é o carro do Franco Pasquale e do Tiel de Andrade, aquela imagem on-board, foi o vencedor da prova. Tá aí, portanto, então, a prova de Endurance, 500 quilômetros lá em Tarumã, no Rio Grande do Sul. E olha o Fusca passando aí. Sobre o Fusca falar assim. É o Heber. É o Heber. Mas a Lamborghini, por exemplo, ela é do jeito que ela sai da fábrica? Ou não. É essa Lamborghini que corre na GP1 é uma Lamborghini GT3 preparada, desenvolvida, né, para esse tipo de prova. Não é um carro comum, não. Quanto tempo demora a prova, Ney? 500 quilômetros em quanto tempo? Deu 3 horas e, se não me engano, 3 horas e 40 minutos. Quantas vezes abastece? Abastece... Provavelmente vai abastecer 3 vezes. 3 vezes. Então agora nós vamos parar, nós vamos abastecer lá no Alto Posto Village. Porque o Alto Posto Village, você sabe, você conhece, tem gasolina de procedência, qualidade, etanol com procedência e qualidade. Lá em São Vicente é o posto com bandeira Ipiranga. Alto Posto Village. Você quer abastecer acima de 20 litros, você ganha uma ducha grátis. Vai abastecer e vai sair com o seu carro limpinho lá no Alto Posto Village. Agora, se você abastecer de 6 a 20 litros, você ganha aquele cafezinho no
no Posto Village, lá na loja de conveniência. Vai lá, toma aquele cafezinho gostoso, aí já aproveita, já come um pão de queijo, porque tem tudo no Alto Posto Village e na loja de conveniência lá do Alto Posto Village. Alto Posto Village, fica na Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente. Alto Posto Village. Guido Bortolomazzi, agora você vai ver a imagem da etapa de Curitiba. Curitiba da Fórmula Truck. É isso, Ney? Exatamente. Para o santista, algum santista que não saiba, a equipe principal da Fórmula Truck, a base da categoria, é sediada aqui em Santos. Lá no bairro da Lemoa, né? A presidente da categoria, dona Neuza Navarro, tem a parte de oficinas, de alguns dos caminhões da Truck aqui em Santos. Então, essa é uma curiosidade para o telespectador da Baixada Santista que de repente não sabia disso. Já se aventurou a dirigir um caminhão desse, né? Não é só praia? Não tive essa oportunidade ainda. Você encarava um desse, Cassione? Olha, eu não sei se esse caminhão é um caminhão como aqueles que andam nas estradas do Brasil ou são caminhões feitos para isso. O Ney é que pode explicar. Então eu vou explicar. Esses caminhões são preparados para esse tipo de corrida. Esse aí acabou explodindo o motor lá, vazou óleo, ele derrapou no próprio óleo, você viu que vinha pegando fogo na hora que ele rodou. E esses caminhões têm um motor, já é um motor grande, né? Motor de bastante potência, e eles tiram desses motores aí 1.200, 1.300 HP. Nossa Senhora. É um absurdo que anda. Agora, aí uma repetição da imagem do carro derrapando e... São só os cavalos, né? Só os cavalos. Agora um detalhe interessante. Andar com a carreta grudada aí. Ele leva uma carreta com 1.300 cavalos de potência, ele leva uma carreta mais fácil, não leva? Não vai ficar se arrastando na pista da esquerda na estrada e você não consegue ultrapassar. Aí ia ficar caro. O frete. Agora, a Fórmula Truck teve a inovação de trazer, né, alguns times de futebol como parceiros, patrocinadores. Nós tivemos o Corinthians, teve um caminhão Truck. O Santos também. O Santos teve. E aí, eu não sei, porque eu vim acompanhando algumas provas e eu não vi mais. Tem o Santos, tem o Corinthians, não vi mais times de futebol. Não deu, eles tentaram fazer uma inovação. E eu acabei não vendo, mas será que acabou, né? Não teve mais a volta do... Em algumas categorias tem sempre a presença de alguns clubes de futebol. Às vezes eles fazem parceria por conta dos patrocinadores. Que era o caminhão Santos, estava lá todo distintivo do Santos, ou do Corinthians. Agora, Ney, tem caminhoneiro correndo aí, não? Olha, tem gente que já guiou caminhão na estrada, tem uma das curiosidades também, tem a Débora Rodrigues, que é a mulher lá, né? Claro. Era caminhoneira, né? E essa prova foi vencida. Ela era sem teto. Depois deram cada teto para ela, que foi uma maravilha. Tá certo. E essa prova teve a vitória do Felipe Giafone, que é já multicampeão da categoria. Bom, rapidamente, Gustavo Franco para Friocar. Friocar, ar-condicionado automotivo. Na hora de você higienizar o ar-condicionado do seu carro, você não pode esquecer de passar na Friocar. Faça a higienização do ar-condicionado do seu carro, porque olha a importância. A Friocar mostra para você. Dicas automotivas Friocar. A melhor importância de fazer a revisão do ar-condicionado do seu carro é a saúde da sua família, né? Trocando o filtro 2 vezes no ano, pelo menos. Olha o estado do filtro, bem sujo, já há alguns anos sem trocar. E o novo, uma diferença muito grande. A troca é bem rápida, na faixa de 10, 15 minutos. E o benefício vai ser bem melhor para a sua família. Dicas automotivas Friocar. Então faça a higienização do ar-condicionado do seu carro pagando à vista, tem 10% de desconto na Friocar. 2 endereços. Rua Marquês de São Vicente, número 213, no Parque Bitaru, em São Vicente. E na Praia Grande, Avenida Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina. Friocar, ar-condicionado automotivo. Para Friocar,
Vamos colocar o telespectador no ar que está mandando um WhatsApp pra gente. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, Alessandro, atualizando as mensagens. O André de Santos fala o seguinte: parabéns ao Santos, 104 anos de muita história. Queria ganhar o Paulistão e o brasileiro de presente do meu Santos querido, Marcos Mendes do Guarujá. Grande Santos Futebol Clube, time que eu amo desde menino. Sérgio Grijó de São Vicente. Um abraço a todos, são 104 anos de história e contra o São Bento vai ter goleada do Peixe. E o Lúcio César de Santos fala o seguinte: o nosso Santos é o novo e eterno campeão. Ganhar o Paulistão e a Copa do Brasil seria ótimo e isso vai acontecer. Então tá aí a mensagem do telespectador, Alessandro. Tá certo, então, no WhatsApp 997950773 é o WhatsApp do Baixada Esporte. Nós vamos ao intervalinho e na volta nós vamos falar da vitória do São Paulo pela Libertadores. Para a alegria do grande São Paulino Luiz Roberto, mas segundo o Vicente Cassione ganhou do pior River Plate da história. Daqui a pouco a gente volta. Baixada Esporte, temos 3 minutos. São Paulo ganhou ontem do River por 2-1, né? Rapidamente, só Guido Bortolomaz jogou bem o São Paulo. Jogou acima da média do que vem jogando. E o Cassiano também acompanhou. Gostou do que viu do São Paulo? Rapidamente. O São Paulo jogou bem, mas esse River foi o pior da história. Me diz qual é o craque desse time. Um time que teve Passarella, Perfumo, Omar Sívori, Di Stefano, Labruna. Me diga qual é o jogador do River Plate que você pode dizer hoje que está num nível como esse que eu acabei de dizer. E o passe foi de bumbum, né? Do Ganso para o Caleri fazer o gol. Você viu, né, Guido Bortolomaz? Foi. E o Caleri teve uma sorte que bateu bem e o outro não travou na hora exata, né? Muito bom o centroavante, está mostrando realmente o porquê veio, né? E ele tomou um tapão na cara do seu amigo, hein? Caramba! Vou te contar, que tapa, hein? Companheiro, puf na fuça. Que tapa. Tá aí, portanto, o segundo gol, né, do São Paulo, o gol do Caleri. Também aí fez falta no jogador do River Plate, né? Ele empurrou claramente o jogador do River Plate dentro da área e subiu de cabeça e fez o gol, né? Claramente, mas foi claramente. Olha lá, olha o empurrão que ele dá no cara agora, ó. Olha só, Nossa Senhora da Aparecida, empurrou, ele jogou o cara quase para dentro do gol e aí fez o gol de cabeça. Mas os São Paulinos acham que não foi nada, né? Que isso aí foi só perfumaria. Mas você vê que foram 2 lances capitais. Esse lance aí que foi falta e o pênalti não marcado a favor do Barcelona, que foi a alegria do povo, o Real Madrid eliminando o Barcelona. O Real Madrid não, o Atlético de Madrid. Para encerrar, então, pode cortar para cá, porque já mostramos os 2 gols do São Paulo. Não precisa nem mostrar o gol do River, São Paulo venceu e agora só depende dele, né? Para encerrar o assunto que Guido Bortolomaz levantou, e rapidamente o Barcelona perdeu ontem o pênalti no último minuto, realmente foi pênalti, só que tem o seguinte: o Iniesta, que joga a bola na mão do zagueiro do Atlético de Madrid, deveria ter sido expulso no lance anterior, quando fez o pênalti, era o último homem. Se ele tivesse sido expulso, não teria o pênalti lá na frente. Não é isso, doutor Cassione? Mas mesmo assim, acho que não mudava o resultado do jogo. Podia não dar 2-0, mas 2-1 ia para prorrogação, aí o negócio ficava feio. Ontem não era dia do Barça. Mas foi o melhor árbitro do mundo, hein? Atual, o melhor árbitro do mundo. Acontece, olha, né? Acontece. O lance do Iniesta, isso aí também era para ter sido expulso. Claro, claramente. O último homem fez o pênalti, cartão vermelho pro homem. Aí, ó lá, tá vendo? Simeone louquinho, né? Todo mundo reclamando que o Iniesta não foi expulso numa grande jogada do Felipe Luiz, que se tivesse cortado esse cabelo e tirado essa faixinha, seria um bom jogador. Mas esse cabelo não me agrada, né? Como diria o outro. Aí o pênalti, né? E o jogador converte, o jogador francês. Com ele não tem converte, meu. Não tem converte ele? Não, com ele não, olha lá. Ó, bateu e fez, tá aí. Portanto, o segundo gol que deu a classificação para o Atlético de Madrid às semifinais da Copa dos Campeões da Europa. Meu amigo Ney Faustini, qual a próxima competição e qual a grande promoção da Absoluta nesse final de semana? Próxima corrida, Campeonato Paulista, no fim de semana da outra semana em Interlagos. Conto com a torcida do pessoal da Baixada. E a promoção desse fim de semana na Absoluta, você leva seu carro de qualquer marca para uma checagem de praticamente 15 a 20 itens, para saber qual é o estado geral do seu carro, e aproveita e conhece as promoções da Absoluta, que tem juros zero para toda a linha Chevrolet. Um abraço a você, um abraço Gustavo Franco. Um abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã. Um abraço meu amigo Cassione. Um abraço para todos, obrigado. Um abraço Guido Bortolomaz. E saiu o grupo do Brasil na Olimpíada, o Brasil fugiu da Alemanha, que era o maior perigo de tudo, pegou um grupo mamão, papaya com açúcar. Amanhã vamos falar tudo sobre. Tá certo então. Uma ótima tarde a todos, muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada Santista. Um abraço pro Luiz Roberto, que hoje aqui está conosco no estúdio também. Um abraço a todos vocês, fica com Deus. Amanhã Edson Calegares comanda. Eu volto na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Guido.